Êxodo capítulo 9. A quinta praga, morte dos rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó que estão nos campos: os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O Faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. A sexta praga, feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do Faraó. Ele se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do Faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. A sétima praga, granizo. Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os meus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor.
Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadureceram mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés.